Oi, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, tantas formas diferentes de uma mesma coisa, tempo. Ele passa diante nossos olhos. Quando se percebe, um momento se torna uma lembrança. A gente pensa que precisa de mais tempo ou que o tempo está passando rápido demais. Mas será mesmo que precisamos de mais ou temos o suficiente e só nos falta o que fazer com tanto? A resposta você mesmo vai ter no final. A gente já vai começar partindo de uma ideia bem importante. O tempo não é linear. E o que eu quero dizer com isso? Eu digo isso porque a gente entende que ele se apresenta em 3 períodos diferentes, ou seja, o presente, o passado e o futuro. Como se fosse uma linha reta ou algo que nunca volta. E isso é de fato útil, né? Organiza bem a vida, cria histórias, memórias e principalmente causa efeito. Mas a gente esquece que de certa forma isso é um modelo e não uma realidade absoluta. O que prova isso é a nossa própria experiência humana. É só usarmos de exemplo algo do nosso cotidiano. Para isso, vou fazer uma pergunta para vocês e a partir dela vocês podem pensar sobre. Por que será que 10 minutos lidando com trânsito, filas, obrigações e qualquer outra coisa que aparecer na sua cabeça parecem tão longos em comparação a 3 horas ouvindo música, conversando com os amigos ou praticando algum hobby? Sendo que o relógio é o mesmo, porém a mente não vive da mesma maneira. Os 10 minutos lidando com coisas chatas parecem bem maiores em comparação com as 3 horas nos divertindo. Então com isso, a gente já pode entender que o tempo psicológico não é nem um pouco linear. Ele pode se expandir, se contrair e até se dobrar, dependendo do que você faz e o que faz com ele. Além disso, o tempo é uma percepção e não necessariamente uma coisa. Muita gente costuma pensar que o tempo passa, mas na verdade é a gente que passa pelo tempo. Por ser um campo onde a nossa consciência se move e interage com as coisas. É até por isso que memórias fortes parecem recentes, sejam elas negativas ou positivas. Traumas parecem ter acontecido no presente, mesmo que tenham se passado anos, e enxergando isso, conseguimos entender que momentos nunca passam de verdade. Eles se mantêm vivos e presentes através da consciência. Mesmo que o corpo esteja no presente, a mente pode estar no passado e a imaginação no futuro, cada um em uma fase totalmente diferente da outra. Se irmos pro agora, ou melhor, pro presente, é nítido como ele não se limita. Pensa nisso, a gente está acostumado a ver o presente como um agora, um instante em constante movimento, mas na prática ele é elástico e mutável. Quando você lembra de algo, o passado entra no agora, sendo que o agora de início era do presente. Quando você fica ansioso ou tenta antecipar alguma coisa, um tipo de futuro entra no agora, que de novo pertencia ao presente. Então, basicamente, a gente pode dizer que sim, ao mesmo tempo que o presente é sim uma constante, pode existir passado e futuro dentro dele. E se a gente ir para o ramo da física, sem equações ou tabela periódica, um exemplo muito conhecido é o da dupla fenda, e ele funciona assim. Imagina que você tem uma parede com 2 fendas, 2 pequenas aberturas e você joga partículas em direção a elas. Quando ninguém observa o experimento, essas partículas se comportam como ondas. Elas passam pelas 2 fendas ao mesmo tempo, se espalham e criam um padrão ondulado no fundo da parede. Mas quando alguém decide observar, medir, olhar de perto o que está acontecendo, essas mesmas partículas mudam completamente de comportamento. Elas deixam de agir como ondas e passam a agir como partículas, como se escolhessem um caminho só. Então, o simples ato de observar altera o resultado. E o ponto mais importante aqui não é a física em si, e muito menos o experimento, mas sim o que isso revela pra gente. A realidade não é totalmente fixa. Ela depende de como você a observa e o que está sendo observado. E se trazermos isso para o assunto do vídeo, se a realidade muda conforme a gente a enxerga, por que isso seria diferente com o tempo? Talvez o tempo também não seja algo rígido, absoluto, mas algo que se comporta de maneiras diferentes dependendo da consciência que interage com ele. Quando você está presente, como no exemplo das 3 horas que eu mencionei, o tempo parece mais cheio. Mas quando você está ausente do agora, ou seja, vivendo entre passado e futuro, ele parece confuso e os dias parecem automáticos. Não porque as coisas mudaram, mas porque sua relação com elas mudou.
E talvez seja por isso que a gente sente que falta tempo. Talvez o tempo não esteja passando rápido demais. Talvez a gente esteja passando rápido demais pela vida. E não sou eu que estou falando isso. Desde a pandemia, muitas pessoas relatam ter percebido como isso afetou a percepção e a maneira que aproveitam o tempo. Até por isso que muita gente tem um certo tipo de nostalgia pré-pandemia, onde os excessos não eram tão fortes como são hoje. Pensa comigo, desde o fim da pandemia, além do desenvolvimento da internet, dos streamings e das redes sociais, muitas pessoas foram afetadas psicologicamente. Isso se conecta demais com o assunto do vídeo, porque a pandemia, mesmo que seja passado, gerou impacto e ainda gera no presente. Seja por problemas de ansiedade, fobia social, falta de foco, depressão e entre muitas outras coisas. E é bem provável que futuramente ela seja mencionada como algo que mudou a forma como vemos e sentimos o mundo. E mesmo com todo o desenvolvimento na ciência, na medicina e na internet, ela também gerou um certo tipo de atraso em grande parte da população mundial. Enquanto ela acontecia, planos foram cancelados, processos internos foram interrompidos e ritos de passagem e evoluções não aconteceram como eram para acontecer. E mesmo que não tenha sido um atraso propriamente dito, isso causou lacunas por toda a parte. Tem pessoas que podem ter até envelhecido no corpo, mas não viveram certas experiências que dariam estrutura a elas. Além de que houve uma regressão emocional de forma coletiva. Isso fez com que pessoas regredissem, buscassem segurança por meio da internet e evitassem o mundo lá fora, o que gerou e ainda gera muita dependência emocional, mais dificuldade em lidar com frustrações ou emoções negativas. Foi um desalinhamento entre a idade e a consciência da população. Hoje mesmo, podemos ver esse rastro da pandemia em pessoas com 20 e poucos anos agindo como adolescentes, e pessoas mais velhas esgotadas emocionalmente, como se estivessem presas ou paradas. E isso não é uma falha, mas sim um atraso entre experiência vivida e desenvolvimento interno. Depois do Covid-19, é claro que nem todos voltaram do mesmo jeito. A pandemia filtrou pessoas porque alguns usaram dela para se observar e outros usaram o isolamento como uma anestesia. Isso resultou em uma parte que amadureceu rápido demais e outra que ficou no modo de espera. Isso não significa que o mundo está parado ou atrasado desde a pandemia, mas sim que ele pode parecer fora de compasso, e até por isso que a forma que sentimos o tempo possa ter mudado nesse período.